Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Isa Leal e este é o meu primeiro podcast editorial solo. Hoje a gente vai falar sobre o Clarity Act, o Bitcoin e o Fundo da Regulação dos Ativos Digitais. À primeira vista, pode parecer um tema técnico demais, coisa de advogado, senador americano, disputa entre órgãos reguladores, mas quando a gente para e olha com calma, percebe que a questão é muito maior. Quem vai definir as regras da nova infraestrutura financeira digital? O mercado cripto passou anos sendo visto como território paralelo. Inovação para uns, especulação para outros, risco demais para integrar o sistema financeiro tradicional. Só que a conversa mudou, a pergunta não é mais se cripto vai sobreviver. Agora é como esse mercado vai ser absorvido, regulado, em alguns casos, usado pelo próprio sistema que antes tentava mantê-lo à distância. É aí que entra o Clarity Act. O nome já entrega a intenção: trazer clareza para empresas, investidores, reguladores e instituições. Pelo menos essa é a proposta. O que o Clarity Act é, na verdade? O que ele é de fato? É um projeto de lei dos Estados Unidos que tenta criar uma estrutura regulatória mais clara para o mercado de ativos digitais. Durante anos, o setor cripto-americano viveu uma espécie de disputa permanente entre a SEC e a CFTC. A SEC é a Comissão de Valores Mobiliário dos Estados Unidos, mais próxima do que seria a nossa CVM. A CFTC é o órgão que regula mercados de commodities e derivativos. O problema é que muitos ativos digitais ficaram no meio desse caminho. Um token poderia ser tratado como valor mobiliário em uma interpretação e em outra como commodity digital. Ou simplesmente ficar em uma zona cinzenta sem uma definição estável. Para uma empresa, isso é um pesadelo. Imagine construir uma exchange, listar um token, criar um produto financeiro ou lançar uma infraestrutura de custódia sem saber com clareza qual órgão vai regular aquilo. O risco jurídico vira parte do custo do negócio. O Clarity Act tenta resolver esse ponto. A ideia é separar melhor quais ativos e atividades ficam sob a supervisão da SEC e quais entram no campo da CFTC. Em termos simples, ele tenta dizer: isto é valor mobiliário, isto é commodity digital. Isto é atividade de intermediação e isto é infraestrutura de mercado. Na prática, o projeto não regula o protocolo Bitcoin em si. Ele regula o entorno, corretoras, intermediários, custodiantes, emissores, plataformas e empresas que prestam serviços ao redor desse mercado. Essa distinção é muito importante. O Bitcoin, como protocolo, não tem presidente, não tem sede, não tem departamento jurídico, não tem um botão central de desligamento. O que o Estado consegue alcançar com mais facilidade são as pontes entre o mundo descentralizado e o sistema financeiro tradicional. E é justamente nessas pontes que a regulação costuma entrar. O ponto mais importante é que o Clarity Act ainda não virou lei. O que aconteceu recentemente foi um avanço relevante dentro do Comitê Bancário do Senado americano. O projeto foi aprovado no comitê por 15 votos a 9, com o apoio de todos os republicanos e de 2 democratas. Isso foi visto como um marco, porque o texto vinha enfrentando meses de impasse. Mas passar por um comitê não é o mesmo que virar lei. Agora o projeto precisa avançar no plenário do Senado e aí existe uma barreira política importante. São necessários 60 votos. Os republicanos têm 53 cadeiras, portanto precisam de pelo menos 7 democratas para aprovar o texto no Senado. Depois disso, ainda existe a etapa de reconciliação com a Câmara e, por fim, a sanção presidencial. Então, quando alguém pergunta, o Clarity Act já foi aprovado?
A resposta honesta é: ele avançou, mas ainda não é lei. O movimento é histórico, mas o caminho continua aberto e disputado. E essa disputa não é apenas técnica, ela também é política. Um dos pontos mais sensíveis envolve a cláusula de conflito de interesse, ou seja, regras para impedir que autoridades públicas lucrem com cripto enquanto participam de decisões regulatórias sobre o setor. Esse tema ganhou peso porque há negócios ligados à família Trump no mercado cripto. Democratas querem uma regra mais dura. O governo aceita regras gerais, mas rejeita um texto que mire diretamente o presidente. Esse é um dos nós políticos que podem atrasar ou travar a negociação. Por isso, o mercado comemorou o avanço, mas não fez uma festa definitiva. Ainda existe Senado, ainda existe Câmara, ainda existe política, e política raramente anda em linha reta. Por que o mercado reagiu? Então, o mercado reagiu porque o mercado financeiro reage a sinais antes de reagir a resultados finais. O avanço do Clarity Act foi interpretado como um sinal de que os Estados Unidos talvez tenha entendido que não podem simplesmente ignorar ou sufocar o setor de ativos digitais. Regular também é uma forma de reconhecer que aquele mercado existe e precisa ser incorporado de algum modo ao sistema. Para empresas, isso pode significar mais previsibilidade. Para fundos e bancos, pode significar mais segurança jurídica. Para exchanges custodiantes, pode significar regras mais claras para operar. Para investidores, pode significar um ambiente menos sujeito a decisões repentinas de reguladores. Mas isso não quer dizer que o Bitcoin sobe automaticamente. Essa é uma confusão comum. O Clarity Act é uma força estrutural positiva para o médio e longo prazo. Ele melhora o ambiente regulatório. Mas no curto prazo, o Bitcoin continua respondendo ao cenário macroeconômico. E hoje, o macro pesa muito. Juros nos Estados Unidos, inflação, expectativa sobre o Federal Reserve, apetite por risco e fluxo institucional continuam influenciando o preço. O Bitcoin já não vive isolado do mercado tradicional. Ele conversa com o mesmo ambiente de liquidez que afeta ações, tecnologia e outros ativos de risco. O que importa para o Brasil e para o mundo? O Clarity Act pode funcionar como referência para outros países, não por ser perfeito, mas porque os Estados Unidos ainda influenciam padrões financeiros globais. Para o Brasil, a importância do Clarity Act não está em mudar alguma regra amanhã de manhã para quem compra cripto aqui. O impacto é mais indireto, mas pode ser profundo. O Brasil já tem um marco regulatório para cripto desde 2022. Mas esse marco tratou principalmente da prestação de serviços. Quem pode operar, quais obrigações existem, qual é o papel do Banco Central e como as empresas devem se adequar. O ponto que continua mais difícil no Brasil e no mundo é a classificação dos ativos digitais. Quais regras se aplicam? Quais riscos jurídicos existem? Que tipo de produto pode ser oferecido ao público? Se os Estados Unidos conseguirem aprovar uma estrutura clara para esse debate, é provável que outros países observem. Não porque precisem copiar tudo, mas porque o sistema financeiro global costuma olhar para padrões americanos quando organiza mercados de grande escala. Foi assim com derivativos, foi assim com os ETFs, foi assim com parte da arquitetura do mercado financeiro moderno. E pode acontecer algo parecido com ativos digitais. No caso brasileiro, isso também conversa com temas como PIX, Open Finance, tokenização, stablecoins e integração entre finanças tradicionais e redes digitais. Por isso, talvez a discussão mais importante não seja apenas se o Bitcoin sobe ou cai. A discussão maior é como o mundo vai organizar a infraestrutura financeira digital dos próximos anos.
também vale fazer uma observação crítica. Clareza regulatória não significa ausência de risco. Toda regulamentação carrega escolhas. Ela pode proteger investidores, mas também pode concentrar poder. Pode trazer empresas para a legalidade, mas também pode criar barreiras para pequenos projetos. Pode reduzir incerteza, mas também pode aproximar demais um mercado que nasceu descentralizado da lógica tradicional do sistema financeiro. Esse é o equilíbrio difícil. O setor precisa de regras para crescer com mais segurança, mas não pode perder completamente o que o tornou relevante. A possibilidade de criar redes abertas, resistentes e menos dependentes de intermediários centrais. É por isso que o debate sobre Bitcoin, DeFi, autocustódia, carteiras e nodes é tão importante. Regular empresas é uma coisa, criminalizar ou sufocar ferramentas de soberania individual é outra muito diferente. A fronteira entre proteção e controle nem sempre é clara, e talvez esse seja um dos grandes temas desta década. No fim, o Clarity Act mostra que o mercado cripto entrou em uma nova fase. A fase do improviso regulatório está ficando para trás. O setor está sendo chamado para dentro da mesa institucional. Mas entrar nessa mesa também significa aceitar regras, disputas políticas, interesses muito maiores do que a tecnologia em si. Para alguns, isso é amadurecimento, para outros é a captura, talvez seja um pouco dos dois. O que parece claro é que a infraestrutura financeira do futuro não será exatamente igual à do passado. Ela será mais digital, mais programável, mais integrada e, ao mesmo tempo, mais disputada. Por isso, observar o Clarity Act é observar mais do que uma lei americana, é observar um ensaio do que pode se tornar a regulação global dos ativos digitais. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas quem vai ganhar dinheiro com isso. A pergunta mais importante é quem vai escrever as regras do próximo sistema financeiro. Obrigada por acompanhar essa conversa comigo. Eu sou a Isa Leal e a gente se encontra numa próxima transmissão da Rádio Corredor.